Olá, bem-vindo ao Plus Class, o seu podcast de educação. E quando eu falo de educação, aqui estou falando de educação adventista, aquela que você já sabe, vai muito além do ensino. E hoje eu quero dizer para você que essa educação vai além na física, é isso mesmo. Hoje eu tenho aqui no nosso podcast como uma convidada muito especial, é a professora Pamela. Professora Pamela, bem-vinda. Obrigada, Marizane. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou professora da Rede Adventista, com muito prazer. E espero contribuir um pouquinho hoje sobre física com vocês. Ai, com certeza, Pamela. Você é a pessoa mais empolgada de física que eu conheço. E olha o sorriso dela quando fala disso, gente. Impressionante, né? Quase inacreditável. Pamela, quem é você? Bom, eu tenho 27 anos, sou apaixonada por física, dá para perceber. Amo física desde que eu nasci, eu acho. Se duvidar, eu já nasci pensando em física. Sou professora formada pela Universidade Federal de São Paulo. Sou a primeira da minha família a se formar numa universidade, então motivo de orgulho para a minha família toda. Estudei em colégio público quase a grande parte da minha vida, fui bolsista no ensino médio, o que me deu a oportunidade de ir para a universidade, e eu queria retribuir isso de alguma maneira, e aí eu decidi me tornar professora. De física. De física. Pamela, você trabalhou em grandes colégios no estado de São Paulo e você já está na Rede Adventista há um tempo. Atualmente você está no Colégio Adventista de São Bernardo. Alegria mesmo, viu? Ter uma pessoa tão empolgada com física. Pamela, você já falou da sua formação, você já falou quem é você, aí deu um spoiler da sua família. Agora, diz para mim, por que você escolheu física como carreira? Bom, Educar, né, através da física. Acho que física, a primeira coisa, é fácil. Pra mim, física é a melhor matéria do mundo. Como diz meu Instagram, isso não tem segredo. A gente vai colocar aqui o Instagram da Pamela. É a melhor matéria do mundo, não tem Esse é o outro nome. jeito. É isso. Eu brinquei com meus alunos muito durante a pandemia sobre isso, porque física, pra mim, explica muita coisa de como eu vejo o mundo e a beleza do mundo. Então, eu escolhi física porque eu enxergo o mundo de uma maneira em que cada coisa é muito bonita. Como é que isso é feito? Como é que eu consigo hoje estar aqui falando ao vivo, aqui gravando? Como é que isso chega? Como é que sai a voz? Como é que isso se transporta? E isso sempre me engajou muito. Eu tive a sorte de contar com um pai que gostava de me explicar essas coisas. Então, eu chegava perto dele e falei, pai, como é que liga o carro? Como é que funciona? Eu tive um pequeno problema no começo que eu liguei o carro, ele estava engatado, eu bati o carro na parede da minha avó com 2 anos de idade. Uau. Esse foi um problema. Mas a partir daí eu sempre gostei de perguntar, o que será que está acontecendo? Como eu sempre gostei disso, chegou na época de escolher o vestibular, eu fiquei ali em engenharia, física, acabei escolhendo por física por algumas questões pessoais também, porque a universidade era mais perto. E aí chegando na universidade eu tive a certeza que eu estava no caminho certo. Que aí você via professores apaixonados por física, você ia para as aulas de laboratório, você tinha certeza de que aquilo era um caminho muito bonito. Que legal. Pamela, você tá falando, eu tava imaginando assim, um livro infantil sobre a Pamela, né? Você desenhadinha ali com os cabelos cacheados, 2 anos já tentando descobrir como é que as coisas funcionam. Ó, quem sabe, hein? Fica aí uma dica. Pamela, recentemente você foi uma das brasileiras que participou de uma grande escola de professores, né? Aí na Europa. Conta pra gente que movimento foi esse. Eu tive uma grande oportunidade de participar da escola CERN, né? Que nada mais é do que uma escola, um programa que o CERN oferece, junto com os professores que falam língua portuguesa. Eles oferecem para outras nacionalidades também, mas Portugal, por ser um país membro do CERN, consegue levar países que falam língua portuguesa para estudar durante uma semana no CERN. Então, tendo palestras, visitas. Para quem não sabe, o CERN é a organização europeia que estuda coisas nucleares em geral, tudo bem? Então, ela foi ali disseminada. E ela é uma grande produtora de coisas que a Isso. gente usa sem saber, né? Exatamente. Conta aí algumas delas, Pamela. Por exemplo, o CERN, o www que a gente usa hoje em dia, foi feito lá. A ideia é que se transmitisse informação muito rápido para os cientistas, porque a gente precisava captar isso de alguma maneira. Então, eles acabaram inventando isso. O mouse, que a gente conhece, hoje em dia a gente também usa, também começou lá. O touchscreen, que hoje é muito comum também na nossa tela, o iPad, o iPhone.
começou o smartphone, também foi desenvolvido lá. E outras coisas, eles têm muita pesquisa para medicina. Então a ideia é produzir ciência de qualidade. E o CERN fica onde? Ele atualmente faz fronteira entre a Suíça, na cidade de Genebra, e a França. Então, como é um espaço muito grande, 27 quilômetros ali mais ou menos de perímetro, ele pega 2 países. Uau! E lá no CERN teve agora, recentemente, uma escola de professores. Quantos professores do Brasil foram? Foram selecionados 20 professores do Brasil para essa escola. Então a gente está falando aí, o Brasil é um país gigantesco. Apenas 20 professores foram selecionados pelo programa para poder ter essa oportunidade. O programa existe não há tanto tempo assim, graças à Sociedade Brasileira de Física, o SPRACE, que é quem patrocina, junto com o NIP, que é a organização portuguesa, mas eles escolhem 20 professores portugueses, 20 professores brasileiros em média e alguns professores de outros países. Então a gente teve lá Timor-Leste, Cabo Verde, Angola, a gente teve o prazer de ter a comunidade que fala português no mundo presente. E vocês estavam em quantos professores lá? No total, a gente estava em 48 professores. 20 brasileiros, 20 portugueses e 8 das outras nacionalidades que falam português. Imagina a riqueza desse encontro, né? As conversas. E como é que foi ir para esse encontro, para essa escola de professores? Eu imagino que isso tem um custo, né? Exatamente. Como que foi isso, Pamela? O custo é alto, a gente não tem recurso vindo da escola atualmente, então a gente precisou captar recursos. Eu, graças a Deus, tive ajuda, fiz uma vaquinha. Então não é um programa que o governo, por exemplo, o nosso país patrocina. Você precisou arcar com as custas de chegar até lá. Eles têm alguns subsídios, mas é focado principalmente em professores da escola pública. Antigamente tinha um recurso para todos, hoje em dia não é possível. Então, professores de escola particular contam com pouca ajuda para alimentação no CERN. Hospedagem, voo, alimentação geral, o grande custo é por conta do professor. E você falou que fez uma vaquinha. Como é que foi isso? Exatamente, como eu não sabia como captar esse recurso, porque foi cerca de 2 meses em eu ter passado e embarcar, então foi um tempo muito curto. Algumas pessoas me sugeriram, eu realizei uma vaquinha, também contei com a ajuda da educação, que fez toda a diferença. Eles estiveram abertos para me ouvir, para me liberar, porque perder o professor no meio do semestre não é fácil. Me liberaram para ir, além disso me ajudaram ainda com custos de passagem, o que foi essencial. E juntei também uma galera que eu não imaginava que fosse possível me auxiliar, me ajudaram, doaram. Então só com isso que foi possível eu ter ido ao CERN, senão para a gente ter uma ideia, Pamela, uma ideia de quanto custa para um professor hoje, claro, se ele for escolhido, ir até lá. A gente está falando de quanto em reais hoje? Atualmente o custo está bem alto. Eu, quando cheguei e voltei ao Brasil, eu fiz as contas. Eu gastei quase 18 mil reais no total. Entre passagem aérea, hospedagem, visita a museus que também faziam parte do programa, e alimentação, porque a Suíça não é um país tão barato assim comparado com o real. Então foi em torno de 18 mil. Não é um custo barato, não é todos os professores que têm essa possibilidade, infelizmente. Parabéns por essa oportunidade que você teve e aproveitou. Eu soube que você visitou 3 países. Conta pra gente como foi isso. Exatamente, o programa, além de pensar em a gente ir para o CERN, né, participar desse maior laboratório, a ideia é que a gente também faça alguns conhecimentos culturais. Então a gente vai para Portugal primeiro, então a gente visita Portugal, onde fica o LIP, que é quem de fato controla a ideia do programa. Depois a gente vai para a Suíça. Como o CERN fica na fronteira, a gente atravessava com certa frequência a fronteira Suíça e França ali, e a gente acabou conhecendo algumas cidadezinhas no sul da França também. Que legal. Você disse que foi uma semana de aulas lá. Isso. Quantas horas de aula por dia, Pamela? E diz para mim o que quase 50 professores de física ficam falando durante todo o dia lá no CERN. Olha, o programa no total foram 2 semanas, só que foi uma semana antes em Lisboa, que a gente não teve aulas mesmo, a gente teve uma palestra só e visitas culturais. No CERN em si, a gente teve uma semana de aula, 7 dias. A gente começou num domingo e foi até outro domingo, basicamente. O que acontece é que a gente normalmente tinha aula entre as 8 da manhã, alguns dias até meia-noite, meia-noite e meia. Até que horas? Meia-noite, meia-noite e meia. Dependia um pouco do dia. Os professores lá são animados, igual os daqui, né? Não, a gente tava todos os professores muito contentes com a oportunidade. Então, assim, cansaço era uma coisa que não existia. Era ouvir 4 horas de palestra sorrindo e feliz. Mas, de fato, eram dias bem extensivos, que a gente está falando de uma quantidade de informação muito grande num curto período de tempo. Que legal.
Eu soube que lá no CERN tem um elemento muito importante. Conta pra gente o que tem lá e qual o tamanho dele, qual a importância dele. O CERN é onde está localizado o maior acelerador de partículas do mundo, né? Considerado uma das maiores máquinas que o homem já criou, que tem só 27 quilômetros de perímetro. 27 quilômetros. Só isso, bem pequenininho, quase nada. E a gente está falando de algo que está a 100 metros de profundidade também. Então, é uma obra gigantesca, assim, que tem plano de expansão, inclusive, de se tornar 100 quilômetros de perímetro. Fala aqui pra gente que não é da física como você, mas que tem curiosidade de saber o que isso significa, qual a importância para a ciência, qual a importância para nós, né, normais, que não olhamos para a física como você olha com essa paixão, mas que a gente acredita nela. Qual que é a vantagem da gente ter um local desse? A ideia do CERN é que se faça ciência livre. Inclusive, é bom ressaltar que o CERN é um dos únicos locais onde não se pode usar tecnologia para fins militares. Então, tudo que é feito lá tem um acordo em que os países não podem usar isso para fins militares. Até porque ele foi criado num pós-guerra, num período em que a Europa sofreu. Então, a ideia era criar ciência para o bem da humanidade. O que isso impacta na nossa vida? Por exemplo, a gente desenvolve lá tecnologia que ajuda a cura do câncer. Uma das máquinas que foram criadas no CERN é um tipo de máquina que ajuda a combater o câncer com menos intensidade na radioterapia, por exemplo, que a gente chama de, em vez de ter a grande gama de radiação, a gente usa prótons, que causa menos dano ao tecido e às células boas, porque a gente só quer matar as células cancerígenas. Isso. Então, a gente está falando aí da possibilidade de salvar algumas pessoas pela tecnologia que foi feita no CERN. Além disso, a gente tem algumas partes de eletrônica que são desenvolvidas lá que depois a indústria automobilística usa, depois hospitais usam, né? Ressonância magnética. A ressonância magnética nada mais é do que o mini acelerador de partículas. Então, aquela ideia do que a gente usa também é usada no CERN. Só que o CERN usa isso numa gama muito maior, porque a gente precisa de muito mais energia para entender o mundo bem pequenininho. Quanto menor é o mundo que o físico quer enxergar, maior é a máquina que ele precisa construir. Olha, a gente deseja que o CERN traga logo muitos resultados de pesquisa, né? Como aí você falou do tratamento para o câncer e quem sabe outras nanotecnologias que possam nos ajudar e nos promover com mais qualidade de vida e saúde. Muito legal. Bom, depois de tudo isso, o que a Pamela traz na bagagem? Difícil resumir isso. Eu acho que eu aprendi muito em um curto período de tempo, não tem como explicar. Aprendi tanto de física, com as palestras que a gente teve, que foram excelentes, mas também com a troca de diferentes vidas humanas. Como é que funciona a educação no Brasil e como ela é tão diferente, né? Como eu sou privilegiada de trabalhar na rede da educação adventista, onde a gente tem um suporte e a gente consegue alcançar os nossos alunos, e um professor que é do Amazonas, que trabalha perto do rio ali e não tem o mesmo acesso a ferramentas mesmo, né? Então a gente aprende nos dois aspectos. Eu cresci muito nessa uma semana, aprendi muito de física também e acho que vou conseguir transmitir isso para os meus alunos de uma maneira muito mais eficaz. E como que foi para os seus alunos, Pamela? Esse reencontro com você, né? Depois desse período, você saiu em grandes jornais do nosso país, saiu em mídias internacionais também. Como que é para o seu aluno te receber e dizer, a minha professora esteve lá na escola de professores lá no CERN? Os alunos ficam empolgados, né? Hoje eles estavam até brincando, professora, assina a minha prova para eu vender como autógrafo, por favor, tem que falar que você foi para o CERN. Não, mas os alunos ficam extremamente empolgados e essa é a parte importante, é mostrar para eles que se a professora deles foi para lá, eles também podem. Então, é mostrar possibilidade para esses alunos, porque a gente sabe que os alunos se espelham nos professores que eles têm. E se a gente consegue demonstrar essa importância para eles, eles vão ficar cada vez mais felizes. Meus alunos são muito empolgados, então eu tive esse grande privilégio de ter a ajuda deles. Eles, inclusive, fizeram uma vaquinha dentro da escola para me ajudar. E quando eu voltei também, me recepcionaram, tão felizes que eu voltei, estavam com saudades, falando, professora, você tem que voltar logo, a gente precisa das suas aulas. Mas eu mostrei para eles também que a possibilidade deles avançarem para onde eles quiserem, né? Isso é a prova social, né?
é quando a gente, através do nosso testemunho, vai fazendo discípulos também, né? Porque o professor nada é mais do que alguém que ensina e que faz discípulos. Todo mundo tem um professor que inspirou, né? Quantos decidiram a profissão baseado nessa prova social, no seu professor? Que legal que você, essa inspiração, que hajam muitos de você, Pamela, aqui na Rede Adventista, no nosso país, aí no mundo inteiro, que hajam pessoas como você. Pamela, para a gente encerrar, eu queria que você mandasse um recadinho para os nossos alunos aqui da Rede Adventista, para os seus alunos. A Rede Adventista tem alunos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 500 escolas, milhões de alunos por aí. Então, um recadinho para os nossos na Educação Adventista e para os seus colegas também, os professores. Ou seja, não é um recado, são dois. Não, para os meus alunos é dizer para eles continuarem persistindo. Se você tem um caminho, um objetivo, saiba que você é capaz, que eu acredito em você, assim como a Rede Adventista acredita em você. A gente está aqui para fazer a diferença e te ajudar no caminho que você escolher. Se você quiser virar um cientista, claramente eu vou ficar muito feliz, mas se você quiser virar um médico, fotógrafo, enfim, a gente está aqui para te dar um suporte no que você decidir e saber que você pode contar conosco sempre. Que legal. Para os professores, para os meus colegas, é dizer que eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte da equipe com vocês, aprendo muito a cada dia, eu tenho poucos anos de carreira, né? Então a gente ainda está chegando, caminhando, e poder contar com o apoio e suporte de vocês é sempre essencial, e que a gente continue nessa luta para dar o melhor para os nossos alunos, essa é a nossa missão. Que legal, Pamela. Em nome de todos os professores aqui do Brasil, da Rede Adventista, do mundo inteiro, a nossa gratidão. Porque gente como você se dispõe, busca recursos e vai atrás e faz a sua parte para trazer um conhecimento com valor agregado. Gratidão de coração para você em nome da Rede Adventista. Parabéns por esse legado lindo que você deixa. E também parabéns para os seus alunos, que tem uma professora que tem a melhor matéria do mundo. Siga lá a Pamela no Instagram. Obrigada, Pamela, em nome da Educação Adventista. Deus abençoe muito o seu trabalho e você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero continuar disseminando aí sobre física e sobre educação adventista para os meus alunos. Que legal, Pamela. Deus abençoe muito você. Amém. Gratidão em nome da Educação Adventista. Olha só, a gente está terminando então o nosso Plus Class, o seu podcast de educação, que hoje fala que a Educação Adventista vai muito além na física. Você conheceu aqui a Pamela, uma professora da Rede Adventista, que acabou de voltar da Europa, onde ela foi estudar no CERN. A gente vai voltar com outras informações, mais conteúdo bacana para você. Diz aí o que você quer que a gente converse aqui no nosso podcast. Tchau, gente. Até o próximo.